Gente, que loucura, que loucura! Vamos falar de uma coisa que pode mudar a vida de todo mundo. Imagina só, um carro elétrico pelo preço de um carro popular? Ou ter energia solar na sua casa, guardada para usar de noite sem depender da rede elétrica? Isso parece um sonho, né? Pois então, uma empresa gigante lá da China, chamada KTL, está dizendo que isso está muito perto de virar realidade. A KTL não é uma empresa qualquer, ela é simplesmente a maior fabricante de baterias do mundo. Ela faz as baterias para a Tesla, para a Volkswagen, para a Mercedes. Quase metade dos carros elétricos que rodam por aí usam a tecnologia deles. É como se eles fossem o coração da revolução elétrica que está acontecendo. Agora, em pleno 2026, eles anunciaram algo que deixou o mundo de queixo caído. Eles criaram uma nova bateria chamada Naxtra, que usa sódio. Sabe o sódio? Aquele do sal de cozinha, que tem de monte no mar. A promessa deles é tão maluca que parece mentira. Eles dizem que o custo dessa bateria pode cair para apenas $10 por quilowatt-hora. Para você ter uma ideia, hoje em dia, uma bateria de lítio, que é a mais comum, custa em média uns $115. É uma redução de mais de 90%. É uma mudança tão grande que pode virar todo o mercado de carros e de energia de cabeça para baixo, tornando a tecnologia limpa acessível para milhões e milhões de brasileiros. Essa notícia é importante porque a bateria é a parte mais cara de um carro elétrico. É o que faz o preço ir lá para cima. Se a KTL conseguir mesmo fazer uma bateria tão barata, o preço dos carros elétricos pode despencar. Um carro que hoje custa uma fortuna poderia, de repente, competir diretamente com os carros a combustão que a gente conhece. A KTL é tão poderosa no mercado que, quando ela decide apostar em uma tecnologia nova como essa, ela não está só lançando um produto. Ela está praticamente forçando toda a indústria mundial a seguir o mesmo caminho. É um movimento ousado que pode acelerar a transição para um futuro mais sustentável em anos, não em décadas. Pensem no impacto disso. Hoje, 26 de fevereiro de 2026, estamos testemunhando o que pode ser o começo de uma nova era. É o tipo de inovação que não muda só como a gente dirige, mas como a gente vive. A KTL já está dizendo que a tecnologia está pronta, não é mais coisa de laboratório. Eles classificaram a bateria Naxtra com um nível de prontidão altíssimo, o que significa que ela está pronta para ser produzida em massa. Eles não estão brincando em serviço. O que antes era apenas uma possibilidade distante, agora bate à nossa porta com uma força impressionante. A pergunta que fica é: o mundo está preparado para uma mudança tão rápida e tão profunda? Mas afinal, o que é essa tal de bateria de íon de sódio? E por que ela é diferente da bateria de lítio que a gente já conhece e usa nos nossos celulares e carros elétricos? O funcionamento é bem parecido, na verdade. Pense numa bateria como uma dança de partículas. Para carregar e descarregar, pequenas partículas, chamadas íons, se movem de um lado para o outro, entre dois polos chamados eletrodos. Nas baterias atuais, esses íons são de lítio. Na nova bateria da KTL, os dançarinos são os íons de sódio. A grande mágica está em trocar o parceiro principal dessa dança, o lítio, por um elemento muito, mas muito mais comum e barato, o sódio. O lítio, apesar de ser ótimo para armazenar energia, tem alguns problemas. Ele é um recurso relativamente raro, encontrado em poucos lugares do mundo, como no Chile, na Austrália e na China. Essa concentração de recursos cria uma dependência geopolítica e faz o preço dele variar muito. Já o sódio é uma história completamente diferente. Ele é o sexto elemento mais abundante na crosta terrestre. Tem sódio por toda parte, principalmente nos oceanos. É cerca de 1000 vezes mais fácil de encontrar do que o lítio. Isso significa que não precisamos nos preocupar com a falta de matéria-prima. Usar sódio é como usar areia para construir casas. O material está aí, disponível para todos.
Por muito tempo, os cientistas sabiam que o sódio podia ser uma alternativa, mas a tecnologia não ajudava. As baterias de sódio antigas não guardavam tanta energia, não duravam muitas recargas e eram caras de produzir, mesmo com o material sendo barato. Era uma promessa que não se cumpria. O que a CATL afirma ter feito é resolver todos esses problemas de uma vez só. Eles desenvolveram uma química e uma estrutura interna para a bateria que a torna não apenas viável, mas em alguns aspectos, até melhor que a de lítio. Eles conseguiram transformar o patinho feio das baterias em um possível cisne, pronto para revolucionar a indústria. E não para por aí. A CATL também criou um sistema híbrido inteligente chamado FREOI. Pensa que genial! Eles misturam células de bateria de sódio e de lítio no mesmo pacote. O sistema decide qual tipo de célula usar dependendo da situação. Por exemplo, em um dia muito frio, ele usa a bateria de sódio, que funciona melhor em baixas temperaturas. Se você precisa de máxima autonomia para uma viagem longa, ele aciona as células de lítio, que ainda guardam um pouco mais de energia. Essa mistura inteligente otimiza o desempenho, aumenta a eficiência e, o mais importante, reduz a dependência do caro e raro lítio, abrindo caminho para uma transição mais suave. Vamos falar dos benefícios práticos dessa nova bateria, porque é aqui que a coisa fica emocionante. O primeiro e mais óbvio é o preço. Se a CATL conseguir chegar perto dos $10 por kWh, os carros elétricos podem se tornar mais baratos que os carros a gasolina. Isso muda tudo. A barreira do preço, que hoje impede muita gente de comprar um carro elétrico, simplesmente desapareceria. Além dos carros, essa tecnologia barata tornaria o armazenamento de energia em casa algo comum. Você poderia ter painéis solares no telhado e uma bateria de sódio na garagem para guardar a energia do sol e usar à noite. Adeus, conta de luz, cara! Seria a democratização da energia limpa. Mas não é só sobre ser barata. A bateria Naxtra da CATL tem outros superpoderes. Um deles é a sua performance em climas extremos. As baterias de lítio sofrem muito no frio. Quem tem carro elétrico sabe que, no inverno, a autonomia da bateria cai bastante. A nova bateria de sódio, segundo a CATL, funciona que é uma beleza em temperaturas de até 40 graus negativos, mantendo 90% da sua capacidade. Isso é uma vantagem enorme para países com invernos rigorosos, como a China, a Rússia e partes da Europa e América do Norte. E também funciona muito bem no calor, aguentando até 70 graus Celsius, o que é perfeito para o clima quente do nosso Brasil. Outro ponto inacreditável é a sua durabilidade. A CATL afirma que a bateria Naxtra aguenta até 10.000 ciclos de carga e descarga. As melhores baterias de lítio usadas hoje, como as da Tesla e da BYD, duram entre 3.000 e 4.000 ciclos. Com 10.000 ciclos, um carro poderia teoricamente rodar milhões de quilômetros antes da bateria precisar ser trocada. Seria uma bateria para a vida toda do carro, e talvez até para a vida do dono. Isso não só economiza dinheiro, mas também reduz o lixo eletrônico, tornando todo o ciclo de vida do veículo muito mais sustentável e amigável para o meio ambiente. Por fim, a questão ambiental. A extração de lítio é um processo que consome muita água e pode contaminar o solo. Como o sódio é abundante e pode ser extraído da água do mar, o impacto ambiental é muito menor. Além disso, as baterias de sódio usam materiais como alumínio em vez de cobre em algumas partes, o que também reduz o custo e o impacto da mineração. Ao juntar todos esses benefícios, custo baixo, desempenho superior em climas extremos, vida útil gigantesca e menor impacto ambiental, fica claro que não estamos falando de uma simples melhoria. Estamos falando de uma tecnologia transformadora, com o potencial de acelerar nossa jornada para um planeta mais limpo e sustentável. Claro que, com uma promessa tão grande, vem também uma dose de desconfiança.
Será que a QATL consegue mesmo produzir essa bateria por apenas $10? Muitos especialistas do mercado ainda estão céticos. A empresa ainda não divulgou todos os detalhes técnicos, nem os preços oficiais, então muita coisa ainda é baseada no anúncio deles. Além disso, o preço do lítio caiu bastante nos últimos anos, o que diminui a urgência de uma troca de tecnologia. A indústria inteira está montada para produzir baterias de lítio, e mudar toda essa cadeia de produção para o sódio seria um desafio gigantesco e custoso. Não é algo que acontece da noite para o dia. No entanto, a CATL não é uma startup fazendo promessas vazias. É a líder mundial do setor. Eles já anunciaram que mais de 30 modelos de carros, usando o sistema híbrido FREOI, serão lançados ainda este ano, em 2026. Isso mostra que a tecnologia já passou da fase de testes e está pronta para o mercado. Quando um gigante com 38% do mercado global aposta tão forte em uma direção, o resto da indústria tende a seguir. O cenário mais realista talvez não seja o de $10 imediatamente, mas algo em torno de $40 a $50 por quilowatt-hora. Mesmo assim, isso já seria revolucionário, cortando o preço das baterias pela metade e mudando completamente o jogo. Para o Brasil, o impacto pode ser gigantesco. Com baterias mais baratas, os carros elétricos chineses, que já estão chegando com força, se tornariam ainda mais competitivos. Isso colocaria uma pressão enorme sobre as montadoras tradicionais que produzem aqui, forçando todo mundo a se modernizar e a oferecer opções elétricas mais acessíveis. Poderíamos ver nossas ruas se enchendo de carros silenciosos e não poluentes muito mais rápido do que imaginamos. A popularização dos elétricos deixaria de ser um sonho distante para a classe média e se tornaria uma realidade palpável para muito mais gente, mudando a cara das nossas cidades. E o maior potencial talvez esteja na energia solar. O Brasil é um país ensolarado, perfeito para a geração de energia fotovoltaica. O grande problema sempre foi o que fazer com essa energia à noite. Com baterias de sódio baratas, cada casa, cada comércio, cada fazenda poderia ter seu próprio sistema de armazenamento. Isso traria uma independência energética sem precedentes, desafiando o modelo atual das grandes distribuidoras de energia. O futuro que a QATL está pintando é um futuro onde a energia limpa é barata, abundante e controlada por você. Se essa revolução do sódio se concretizar, prepare-se, porque o mundo, e especialmente o Brasil, nunca mais será o mesmo. Que loucura!